E hoje não vai ser diferente, o Senhor vai manifestar a sua glória e o seu poder em nosso meio. Amém? Neste ano de 2020, nós estamos completando 20 anos de DB Jardim Alcântara. E iniciamos nossos trabalhos no ano de 2000, e quando a gente saiu de outro ministério, devido a alguma coisa que não estava concordando, tinha algumas desavenças lá, e a gente optou não ficar mais. E aí a gente veio para a Igreja de Deus no Brasil. E iniciamos o trabalho na Vila Getúlio Vargas, no última rua, a última casa, e ali uma casinha bem pequena, né? E a gente iniciou o trabalho com alguns irmãos, entre eles os primeiros que estavam conosco ali, a minha família, também a minha mãe, a Cleusa, o irmão Sidney, a irmã Nadir, o irmão Neri, foram os primeiros que estiveram junto no início do trabalho. E ali nós não poderíamos fazer nenhum lanche naquele local, porque a pastora lembra ali que nós tinha em frente ali um chiqueirão de porcos, né? Sim. Chiqueirão de porcos, e era bem no fim da vila mesmo. Então o cheiro ali era insuportável ali, mas a gente estava feliz, alegre, porque nós tinha a nossa congregação, né, e feliz com os irmãos ali, né. E daí um certo dia, a gente chegou para realizar o culto, uma terça-feira, e eles tinham invadido era uma área verde, né, e uma família entrou para dentro da casa, da igreja, botou os banquinhos para a rua, e o nosso púlpito pequenininho, botou para a rua, e nós ficamos sem nada, né? A família estava dentro, e eu cheguei lá para realizar o culto, né? E fiquei muito triste com aquilo ali, porque daí era o nosso local de adoração, e eu voltei embora, né? Não questionei, né, com a família, deixei quieto lá e vim embora. E quando eu vinha retornando, a gente encontrou alguns irmãos ali, entre eles o irmão Ondino e o irmão César. E eu contei para eles: olha, irmãos, eu estou muito triste porque aconteceu que a família entrou para dentro lá e nós ficamos agora sem congregação, sem lugar algum para nós congregar. E eles disseram: pastor, fica tranquilo que Deus vai dar um lugar melhor para nós. Deus tem algo melhor. Então eu creio que ali foi uma palavra profética, né, que eles lançaram naquele momento. E a gente retornei com eles, né? E tinha uma irmã que morava aqui próximo, e a irmã Soumi, e ela tinha uma garagem, e ela nos cedeu para nós cultuarmos nessa garagem. Então a gente iniciou novamente na garagem dela, e a gente foi cultuando ali, e orando a Deus, e então nesse meio tempo, o pastor Valdeci, ele era o supervisor do distrito aqui do Rio Grande do Sul, e a gente falou com ele, né, e ele nos apoiou, juntamente com o pastor Leardini, que era o supervisor regional na época, e nós colocamos um desejo de comprar um terreno. Na época a igreja tinha um empréstimo chamado de Plamid, né, Plano de Assistência ao Ministro, e eles auxiliavam um empréstimo para a compra de algum terreno, mas a gente tinha que pagar depois, né, era um empréstimo. E eu tinha o meu carro, um carro na época, né, um Monza azul, um carro muito bom, né, completão. Eu tinha os outros carrinhos velhos, eu recém tinha adquirido aquele carro, né, para mim na época era o carrão, né, e surgiu a oportunidade de nós comprarmos esse local onde nós estamos hoje. Então eu dei o carro no negócio do terreno e peguei mais R$2.000 de empréstimo da Plamid e adquirimos o terreno, onde nós começamos a construir
congregar aqui na igreja, né? Congregar, era uma casa, né? Então a gente começou a congregar, ficamos quase um ano congregando dentro dessa casa. E depois a gente começou a construir, né? Veio uma oportunidade para a gente construir e a gente começou a construir a igreja, né? E nesse meio tempo também, da construção da igreja, já no primeiro ano, né? Começamos a levantar as paredes em volta e eu trabalhava à noite e fazia que nem Neemias, né? Trabalhava, né, à noite e à tarde a gente vinha para cá para trabalhar na construção, vinha para o culto até às 10 horas e às 10 horas em diante eu ia para o trabalho. E assim a gente foi, né, juntamente com os irmãos, né? Aí foi chegando nesse primeiro ano, também chegou o pastor Paulinho, a irmã Mara, que eles foram também os primeiros líderes daí da juventude. O pastor Paulinho foi o primeiro músico, um dos primeiros músicos que nós tivemos aqui. E também tivemos algumas oposições aqui, né? No momento que nós estávamos construindo, eu lembro que fizemos uma dívida grande para construir a igreja, e alguém do ministério, né, alguns pastores, eles chegaram e me disseram: pastor, vê se você não vai sujar o nome da igreja, né? Olha a dívida que você está fazendo aí. Aí eu disse para ele: nem que eu tenha que vender minha casa, mas o nome da igreja eu não vou sujar, de maneira nenhuma, porque eu vou cumprir com meus compromissos. E graças a Deus, Deus nos honrou, Deus nos abençoou, e a gente construiu a primeira igreja aqui. Quando fizemos o primeiro aniversário, eu lembro que veio o pastor Edson, que é o nosso pastor que hoje está em Soledade, e ele veio pregar aqui na igreja. E ele lançou uma palavra profética ali também. Ele disse: pastor, eu vejo ao lado esquerdo aqui abrindo uma nova igreja. Eu digo: meu Deus, a recém nós temos nem iniciando com essa aqui, vamos construir outra igreja, né? E não levou 6 meses depois, nós estávamos construindo realmente a igreja da Marisol. Então ali foi realmente uma palavra profética, né? Hoje temos a igreja ali na Marisol, né? Então começamos a construir literalmente as duas juntas, terminando uma e fazendo a outra. Então foi um momento e nesse meio tempo as pessoas foram chegando, veio mais irmãos, fomos realizando batismo, ganhando almas. Nosso objetivo sempre foi nunca procurar ganhar crente de outras igrejas, mas sim o nosso alvo, a nossa meta era ganhar almas para o reino do Senhor. Então esse era o nosso objetivo, de trazer pessoas, né, e formarmos pessoas. Claro que nesse meio tempo muitos vieram também de outro ministério, mas a gente nunca foi atrás, e até hoje eu sempre digo para os nossos obreiros: nunca vamos atrás de crente que já são cristãos, vamos atrás realmente de alma, né, pastora? Isso aqui então, né, foi um momento, né, de muito que a gente batalhou muito, né, para conseguir o que nós estávamos, né, fazendo ali, né? O Senhor sempre nos honrou, né? A nossa fé nunca foi abalada, né? Porque a gente tinha a confiança de que, né, Deus ia suprir, né, todas as necessidades. Então isso foi muito forte na vida da gente, né? Chegar aonde nós estamos hoje, né? Assim, não vou dizer com muita gente, nem, né? Mas graças a Deus todo mundo sempre trabalhou unido, os irmãos sempre deram as mãos e batalharam junto. Sempre foram irmãos de fé, né? Que sempre valorizaram a obra do Senhor. A gente não tinha, né, assim, né, pessoas tudo humilde aqui na igreja, né? Pessoas tudo humilde, não tinha. Hoje, graças a Deus, nós temos empresários na igreja, temos pessoas. Mas na época nós não tínhamos. Nós fazíamos lanche, cachorro quente, nós fazíamos uma janta, nós fazíamos
um galeto, então sempre fazendo alguma coisa, porque nunca veio nenhum recurso de fora para nós construir, né? Então tudo que nós fizemos aqui realmente foi todos os irmãos, né, que ajudaram daqui, né? Então é claro que na época quando nós estávamos construindo ali, pagando o terreno, né, o pastor Valdeci nos ajudou também, né, fazendo um galeto, fazendo uma janta, então isso nós, né, reconhecemos que ele muito nos ajudou também para que nós pudéssemos também sanar as nossas dívidas que nós tínhamos aqui. E os irmãos, né, cada um, né, dando as mãos, unidos, nós fomos indo, né, e vencendo, né. E graças a Deus, né, no passar do tempo, tivemos, né, muitas palavras, pastores, missionários que vieram, palavra profética para nós, né, que o ministério ia crescer, que o ministério ia desenvolver, que Deus ia nos honrar, que não era para nós ficarmos abalados, né, porque Deus ia fazer um grande mover neste lugar, e realmente tem acontecido. Também gostaria de frisar aqui que quando nós iniciamos o trabalho, o pastor Pedro Zantenberg, ele nos doou para nós 10 cadeiras. Então foi as primeiras 10 cadeiras que nós tivemos aqui, né? Uns irmãos deram umas, outros deram outra, e o pastor Pedro, né, que era nosso amigo, ele disse: pastor, eu tenho 10 cadeiras lá e eu já vou dar para vocês para iniciar o trabalho. Então, Uma caixa de som. uma caixa de som, exatamente. Ele também deu uma caixa de som e 10 cadeiras, né? Então, um grande amigo nosso, o pastor Pedro Zantenberg, né? E nós fomos, né, desenvolvendo, fomos indo. Eu lembro que também o Cleiton, quando ele e o pai dele compraram a primeira mesinha de som, tinha 8 canais, era uma mesinha pequenininha ali, nós não tinha som nenhum, né? E ele comprou para nós. Então o Cleiton, né, foi nós não tínhamos músico, né? O pastor Paulinho, ele tocava para nós, né? Mas quando ele não estava ali, nós não tinha ninguém para tocar. O Cleiton, ele ainda era um jovem, né? Ele disse: eu vou aprender a tocar violão. E ele, né, foi, né, buscou, fez o curso, aprendeu a tocar, né? E assim foi, né? Muitos irmãos foram vindo, né, e foram nos abençoando, fomos realizando batismo, e muitas curas, libertação, pessoas curadas, libertas, né? Foram vários milagres acontecendo, e graças a Deus, hoje Deus tem nos abençoado. E quando nós estávamos com a igreja pronta aqui, novamente, né, o Senhor nos fala para nós: vamos desmanchar a igreja, porque a igreja se tornou pequena. E ela estava prontinha, bonitinha, né, do jeito que nós queríamos, né, mas novamente tivemos que desmanchar, aumentar a igreja, né? E então aumentamos, né, fizemos um pouco de culto na rua, outro culto na garagem, fomos remodelando a igreja, né, para poder acomodar os irmãos. E nesse meio tempo, a gente fez a laje, e nós não tínhamos projeto de fazer outro piso em cima, mas começou a chover muito, né? Quando chovia, ele deu muita infiltração. Não foi a gente trabalhou, né, não colocamos como hoje no caminhão aí o concreto, né, mas a gente foi puxando de baldinho para cima ali, o concreto não ficou muito bom, e quando chovia, então ele deu muita infiltração na igreja, e a gente optou por fazer um outro piso. Mas eu creio que ali foi uma direção de Deus, que a gente, né, para conseguir fazer outro piso em cima, foi solucionar o problema, e a gente conseguiu daí fazer o salão de festa, né? Então fizemos o empréstimo, e graças a Deus hoje que nós temos, está tudo pago, né? Adquirimos hoje já um sítio para nós, né, onde estaremos agora, esse mês agora, fazendo o luau, né? O luau ali no sítio, e aonde também estamos compramos um terreno na cidade de Araricá, onde está o pastor João Costa Saldanha. Já estamos em fase de perto do telhado, já as paredes estão todas erguidas,
e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Eu me lembro que quando eu estava construindo, né, aqui, vinha muita gente que trazia oferta, vim trazer uma oferta. Pessoas que não eram, né, não congregavam, nem sabiam, né, mas vinham. Você lembra daquele E menininho? alcançavam, ele vinha sempre na porta. Ele vendia flores, né? É. Tinha E 8 anos, 10 ele anos, vinha acho. sempre na porta e ele dizia, vim trazer minha oferta. Vim trazer minha oferta. Isso era muito... E ele vendia flores, é um menino, né, 10 anos aproximadamente ele tinha, e ele vendia flores na sinaleira. ele e o pai dele, né, vendiam. E ele sempre vinha, passava aqui, no final do dia ele dizia, vim trazer minha oferta. E sempre deixava aqui. Eu lembro também, certa vez, o irmão Aristeu... Muitas pessoas, né, vinham, traziam... E faziam votos, né? Faziam voto para ajudar na construção, né, que estava sendo construído ainda, né, o templo. E as pessoas vinham trazer oferta para ajudar. Eu lembro que o irmão Aristeu um dia chegou aqui, né? Um irmão que não congregava, né? Aqui na igreja. Depois ele se batizou, se congregou com nós. E ele chegou e disse, qual é que é o pastor aqui? Eu estava trabalhando. Né? Porque tudo que nós fizemos aqui, a gente, graças a Deus, né, a gente botou a mão, né, em tudo, né? As irmãs botavam a mão junto. Então, sempre a igreja foi muito unida nessa parte, né? Não, aqui quase não tem nada de mão de obras paga, né? Tudo o que nós temos aqui é mão de obras local, que a igreja local, os irmãos contribuíram, né? Ajudando, né? E ele chegou e disse, eu queria falar com o pastor. E qual é que é o pastor da igreja aí? Daí eu disse para ele, sou eu. Ele disse, é você. Ele estranhou porque eu estava com, né, todo sujo trabalhando, né? Eu disse, sim, sou eu, pastor. Daí ele disse, eu fiz um voto, se eu me aposentasse, eu vim trazer um dízimo. Naquela época, eu lembro que ele me deu R$500. Nossa, foi uma oferta muito boa, né, para a gente, né, fazer o que a gente precisava aqui. E graças a Deus, né, Deus tem nos abençoado, tem nos honrado. Temos uma igreja avivada, uma juventude abençoada, temos as irmãs, os irmãos, um grupo de homens, e graças a Deus tem um ministério, né, que nos apoia, a Igreja de Deus no Brasil, ministério grande, que hoje nós estamos em 185 países, onde, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Né? Eu comecei no ano 2000, cara. Mas o processo bem grande aqui na nossa igreja foi no ano 2006, 2007, né? Que começou já a Deus se fazer presente nesse lugar aqui, né, cara? Que hoje nós começamos a ver maravilhas e maravilhas nesse lugar, né, cara? E eu me alegro também de ver uma juventude tão grande nesse lugar, né, cara? Porque hoje o jovem precisa, sim, de hoje ter assim, aquela oportunidade de estar assim, na casa do Senhor para adorar o Senhor. Meu esposo, o pastor Paulinho, trabalhava numa empresa. E nessa empresa o pastor Pedro Paulo também trabalhava. Daí o pastor Pedro Paulo convidou o meu esposo para fazer uma visita aqui no ministério. Daí ele veio, passou uns dias, ele veio. Daí a gente começou a vir com o visitante, que a gente fazia parte de outra igreja, da dominação, da igreja quadrangular. Meu esposo era obreiro lá, minha mãe era pastora, na época na cidade de Ivoti. Mas daí a gente começou a vir visitando e começamos a ficar mais assim, pensamos em congregar já, porque se sentimos bem acolhidos. Não que na outra igreja a gente não tinha isso, mas Deus tocou no nosso coração de nós ficarmos aqui. E desde o primeiro aniversário, então, que o pastor Pedro Paulo fez aqui, a gente já ingressou aqui como membro, né? E devido ao tempo foi passando, o pastor nos conhecendo e nós conhecendo ele. E ele um pastor amoroso e nos ajudou bastante, né, nos incentivou bastante, sempre buscando nós em oração, em aconselhamento. E daí a gente começou a ficar do lado do pastor, trabalhar do lado dele. Ele começou a dar oportunidade para a gente. Daí o pastor Paulinho, que é meu esposo,
começou no louvor, ajudar a tocar violão. Daí tinha jovem no momento, as crianças. Daí começaram um grupo assim, bem simples, mas que a graça de Deus foi dando crescimento. Depois aí veio o grupo da coreografia com a jovem. Foi o primeiro aniversário, a gente apresentou com as meninas. Foi bênção. Foi uma coisa muito linda, simples, mas o Espírito Santo se fez presente. E muitas das meninas que hoje não estão mais aqui congregando, estão em outros ministérios, mas a semente ficou. E até hoje faz parte da igreja do Alcântara esse trabalho da igreja, da coreografia. Não somos mais nós que cuidamos. Depois de nós, aí veio outros líderes, né, de jovens, da coreografia, e continua, graças a Deus, o crescimento aí. E nós, sempre do lado do pastor e da pastora Bernadette, e eles também sempre nos acompanhando, se sentimos muito, assim, aqui, amado por eles, e a gente sente que o Senhor está trabalhando cada dia mais, está dando crescimento, a igreja tem crescido espiritualmente, removendo os milagres, tantos milagres já aconteceu aqui, vidas que se chegaram aqui com problemas, enfermidade, e com a graça do Senhor, a oração, a intercessão que tem na igreja, o Senhor tem operado milagres. E nós estamos muito felizes com todo esse tempo que nós estamos aqui, porque nós estamos bem assim, espiritualmente, com a nossa cobertura espiritual do nosso pastor e da nossa pastora. Estamos bem, graças a Deus. Todos esses anos que a gente tem aqui estado com o pastor, a gente tem visto muitas coisas acontecer. A mão do Senhor está sobre essa igreja, sobre esse ministério. Passamos por tantas fases que temos passando aí, mas o Senhor tem nos guardado e tem dado crescimento. Olha, o nosso pastor é tão bom que não só como eu, mas toda a igreja aprendeu a ter fé, ter mais fé com ele, né? Porque ele é um pastor que gosta que a obra venha crescer cada vez mais, né, cara? E que nós viemos avançar, né, cara? Isso aí é o nosso pastor. Olha, cara, se eu fosse falar de bom dele, eu ficaria toda noite falando o qual dele, cara. Por exemplo, é um pastor abençoado, cara. Um pastor que foi um dos primeiros pastores meus, né? Que eu cheguei a admirar. Muitos de outros ministérios até perguntaram para mim sobre admirar a igreja aqui, né? Então tudo é algo do pastor, né? Porque se a pessoa não quer, nada acontece, né, cara? Minha primeira banda aqui, na verdade eu não sabia nada, não sabia tocar. Tive que aprender a tocar violão por necessidade, que não havia ninguém praticamente que tocasse violão. Tinha o pastor Paulo Moura, ele que foi o primeiro a me ensinar os primeiros acordes e essas coisas. Depois fui pegando com o tempo, isso aí foi há 18, 19 anos atrás. A igreja está completando 20 anos e há 18 anos e meio por aí foi os meus primeiros acordes. Então não tinha uma banda formada em si. Era nós tocando e ministrando louvor, Deus agindo no nosso meio. Aos poucos a gente foi encaminhando nossa primeira formação. No início era um pouco precário, como todo início, né? Antigamente os equipamentos eram diferentes de hoje em dia. E eu lembro de um congresso que teve aqui na nossa igreja. E naquele momento tinha um rapaz, o Itamar, que tocava com nós, e ia ter um congresso no final de semana.
E eu e ele tivemos uma ideia, né? Sair atrás nós conhecíamos um irmão na época era de um outro ministério, depois ele veio fazer parte do nosso ministério também. Mas a gente foi atrás dele, o irmão Ademar Marques, para ver se ele emprestava uns equipamentos de som para a gente poder fazer aquele evento naquele final de semana. E chegando lá, a gente se apresentou para ele conhecia meus pais já, e a gente perguntou se ele nos emprestava alguns equipamentos, e ele automaticamente confirmou, não, eu empresto. Só que ele lançou uma pergunta depois que até hoje eu me lembro, foi muito engraçado. Ele perguntou quem que era o cacique da nossa tribo, né? Daí eu apresentei, falei que era o pastor Pedro Paulo, hoje nosso bispo, né? Deus abençoe ele cada dia mais. Depois o irmão Ademar Marques, ele veio fazer parte do nosso ministério de louvor também. E aquele evento aconteceu, foi uma bênção, mas estamos aí desde o início, estamos fazendo parte aí do ministério de louvor. Iniciei na igreja aqui de Deus do Brasil, em Jardim Alcântara, no ano de 2007. Era pequenininho, tinha um supetinho pro lado. Eu entrei aqui, na verdade, através do meu avô, né, o vô Ademar. Ele estava montando uma banda, sempre teve a banda dele, né, Sinal de Alerta, e me convidou para tocar junto. Foi num culto assim, e só me disse como é que fazia a batida na bateria, como é que iniciava ali, e perguntou se eu podia tocar. E eu disse, vamos lá, vamos tentar. E eu lembro que chegou aqui no culto, o pessoal começou a me olhar e o vô fazia sinal pra mim mudar o ritmo da bateria. E eu, tá legal, e continuava fazendo aquele ritmo errado. Entramos, mas enfim, iniciei aí na Igreja de Deus, né? Depois a gente foi se aperfeiçoando, né? Fomos ganhando oportunidade, mas eu entrei aqui em 2007. Me lembro também que eu me batizei em 2008, já estava decidido o que eu queria, né? Em 2008 eu me batizei no Rio dos Sinos. Eu lembro que fazia muito frio naquela época, tava muito frio, tinha em torno de 27 degraus a escada e só tinha 3 degraus para fora. Recém tinha chovido muito na semana e nós passamos frio, mas eu lembro que meu pai foi minha família, e foi um momento maravilhoso, marcante. Eu lembro de quando eu desci nas águas do Senhor, a mudança começou a gerar no meu coração ali, eu consegui nascer de novo. Pensa que deu problema esse cara aqui também, eu não queria fazer nada na igreja. Eu ia falar sobre isso aí. O meu processo como jovem aqui dentro foi um quanto complicado, fui devagar demais, cara. Demorei demais pra entrar no grupo jovem, sabe? A galera sempre convidando nós pra vir, e nós sempre tocar em outro lugar, e nós ministrávamos em vários lugares. Até o Jefté assumiu a liderança jovem, e a gente demorou pra começar a acompanhar ele, sabe? Mas ele insistiu na gente. A gente vê em tudo esse meio de processo o investimento na gente. Pessoas acreditando no nosso ministério, sabe? Fazendo com que a gente desenvolvesse ele, colocando nós na fogueira, sabe? Tu vai pregar sábado que vem, tem que se virar, vai achar uma palavra, mas eu não sei pregar. Não, tem que se virar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Sempre confiaram no nosso chamado aqui dentro, tanto o pastor agora, Jefté, quanto o pastor Pedro Paulo, sempre incentivaram nós muito a crescer aqui dentro, né? Nos desenvolveram, sabe? Eu vejo sim que foi difícil meu processo, mas olha, eu tô casado, já ainda continuo, né? Liderar jovens, cara, é um chamado intenso e é maravilhoso ao mesmo tempo. Fazem 4 anos que eu estou liderando os jovens aqui na igreja, e a cada ano tu acha que tu sabe alguma coisa, no outro tu aprende mais, e é sempre um aprendizado. E num tempo assim, como por exemplo esse ano 2020 de pandemia, ainda podemos perceber que ainda tem jovens neste lugar e nas igrejas de Deus com seu coração incendiado e firmados na palavra do Senhor. Eu creio que está havendo aí um grande avivamento, um despertar nos corações, sabe? Deus levantando ministérios que estavam parados. Eu vejo assim que, ainda com tanta dificuldade, nós podemos olhar para cima e ver o quanto Deus é maravilhoso conosco e quão bom Ele é por colocar pessoas corretas na nossa vida. Então, esse momento, cara, de liderar jovens está sendo um momento precioso, está sendo um momento marcante, vamos dizer assim. Esse é o momento chave para descobrir quem realmente quer buscar mais a presença do Senhor e quem realmente está firmado na rocha, ou aquele que está à tona, que não quer nada com nada.
E esse é um momento marcante, que vai marcar muitas igrejas, que me manteve todo esse tempo aqui na Igreja de Deus, que esse laço de amigos que nós criamos aqui, desde quando eu comecei a tocar, nós nos envolvemos com alguns músicos ali, né? Até hoje nós somos amigos, temos ali a banda Ramá, né? Ao qual fizemos 8 anos. E acima de altos e baixos, o Senhor sempre esteve conosco. Sempre quando um pensou em desistir, o Senhor esteve lá, estendeu suas mãos. Um pensou em sair, sabe, esse momento de família, o pastor sempre ligando para nós, se preocupando com a gente, o Jefté incomodando a gente, olha, vamos estar junto, nós temos que pegar junto, sabe, essa união familiar que me fez sentir em casa, quando em casa eu sentia falta de algumas coisas, é o que me faz permanecer aqui, esse sentimento de família, esse sentimento de que nós podemos fazer mais pelo reino. E hoje, né, eu já tenho 26 anos, sou casado, né, com a Alexandra. O Senhor tem desenvolvido o ministério dela, tem desenvolvido o meu ministério. O pastor teve a confiança de nos dedicar ao evangelismo, à prova de evangelista. E pela honra e glória do Senhor, eu sou evangelista. E nós estamos aqui cada vez mais aprendendo com eles. E eu creio que está chegando um tempo novo, né? Nós estamos reconstruindo os muros. E nós estamos fazendo uma grande obra e a gente não pode parar. Não é o momento da gente parar. Temos que permanecer até o fim, até que o Senhor venha nos buscar. E com Ele nós vamos morar. Eu tô aqui desde quando eu me conheço por gente. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre estive junto, sempre andei junto aqui. Eu lembro que eu ajudei a tentar rebocar as paredes da igreja quando eu estava construindo. E lembro que eu corria e dormia dentro da igreja, né? Eu lembro que também eu tentei aprender bateria. Meu pai, o pastor Pedro Paulo, ele tentava me incluir em alguma coisa aqui dentro da igreja. Ele tentou me botar em um curso de bateria e não deu muito certo. E eu lembro que o Cleito, ele tinha a banda, acho que era a banda Shalom, grupo Shalom, se eu não me engano. E meu pai tentou me colocar como baterista no grupo dele e não deu muito certo. Aí uns tempos depois eu fui pro violão e eu acabei me encontrando no violão. Logo depois eu fui pra guitarra e acabei me encontrando, né? Mas eu lembro que a igreja ela sempre teve em constância mudança. A gente nunca ficou sempre do mesmo jeito por muito tempo. Em 2010 eu lembro que houve um romper aqui dentro, em que teve um momento de transição, onde uma mentalidade acabava e começava uma nova, onde pessoas começaram a chegar, nós começamos a aprender coisas novas, não coisas ruins, mas coisas boas mesmo, sobre o que Deus queria fazer na igreja, dentro da igreja, dentro das pessoas, dentro dos corações. Então, em 2010, começou um romper na igreja. E desde então, a gente começou a agir mais na fé, agir mais no sobrenatural, a crer em Deus verdadeiramente. Desde cedo, eu sempre vi meu pai construindo a igreja e, sabe, lutando para aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas de 2010 para frente parece que isso se expandiu para todos. Não foi só algo do coração do pastor, da pastora, mas foi algo que se expandiu para toda a igreja. Então toda a igreja começou a andar junto, toda a igreja começou a sonhar mais junto. E eu lembro que depois desses tempos, o Jefté também começou a liderar a juventude. Foi um novo tempo também. E por mais que nós fôssemos muitos novos, a gente ouvia ele, né? A gente ouvia e, bom, alguns saíram, outros se perderam, outros trocaram de ministério. Mas aqueles que ficaram junto, esses foram os que, querendo ou não, foram os que mais deram trabalho para ele. Então, hoje estamos aqui, somos frutos das orações do pastor e da pastora, do Jefté, da Gislaine, do Giovanna Débora. Eu lembro que, quando eu era pequeno, uns 11 anos mais ou menos, o Giovanni me convidou a dirigir o culto, fazer uma oração, ler uma palavra.
E eu não queria, né? Eu fui correndo no meu pai dizendo, chorando, pai, eu não quero fazer o que ele pediu para me fazer lá, não quero orar, não quero ler a palavra, eu tô com vergonha. E o pai conversou com ele e ele permitiu que outra pessoa fosse colocada no meu lugar e eu não fui. Mas eu lembro que isso foi acarretando no meu ministério, como experiências. E hoje eu sou o que sou hoje por pessoas que nos abençoaram anos atrás. Pastor Pedro Paulo, pastora Bernadette, Giovanni e Débora, Gislane e Jefté. Talvez vocês... Eu sei que vocês estão ouvindo isso. Então eu quero que saibam que tem muitos frutos de vocês que permanecem. A gente se conheceu em 2009 e em 2010 a gente decidiu de casar. Em 2010, então a gente veio morar para Novo Hamburgo, porque a gente estava morando em outra cidade. E foi aí que começou o nosso ministério. A gente começou a trabalhar com jovens no ano de 2011. Nós ajudávamos o Giovanni e a Débora na época. E começamos então ajudando eles. E no ano seguinte a gente já começou como liderança. Então foi realmente aí que começou o nosso ministério aqui na igreja. Essa experiência surreal de liderar jovens foi bem punk. Foi bem punk. Mas foi muito bom, porque a gente começou a conhecer um pouquinho mais da personalidade de cada um e tal. Então, nós, como casal, isso ajudou bastante no nosso relacionamento, né, amor? De conhecer o outro, conhecer o próximo e tal. Então, isso nos ajudou também a manter um crescimento, tanto espiritual como matrimonial também. Querendo ou não, eles eram os nossos filhos, né? Os filhos já crescidos. Então, foi muito interessante esse ano na nossa vida. Na verdade, eles não eram nem jovens ainda, né? Eram adolescentes. Isso. Na maioria tinha entre 10, 11, 12 no máximo. Mas foi uma experiência bem legal. Em 2012 a gente entrou com umas luzinhas na igreja, lembra? Que não podia. Era coisa do Satã. E hoje a gente tá gravando isso aí, não. Eu lembro que não podia as luzinhas, né? E aí a gente veio com essa ideia de querer inovar, né? Fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente, quebrar, tipo assim, todos os protocolos. Atenção. Principalmente o nosso, né? Mas foi bem legal, né? A gente começou a enfeitar toda a igreja. Eu lembro que a igreja, o altar era bem aqui. E aí eu lembro que sempre trocava as cortinas, né? E era sempre um marronzinho, um creme, sei lá, branco, umas cores bem neutras. Bem neutra. E eu lembro que teve uma das vezes que a gente veio e começou a pedir pro pastor comprar pano, né? De voal, bem Bem colorido. Isso, pastor, eu compro uns voal pra gente decorar a igreja. E aí comprava, que cor que vocês querem, filho? Daí o pastorzão falava, né? Ô filho, que cor vocês querem? E aí nós, não, pastor, eu queria uma cor verde, vermelha, amarela, roxo. Né? Então a gente começou a tentar mudar um pouco assim, o layout da igreja e tal, na parte da juventude, né? E eu lembro que naquela época a galera aderiu bastante a essa ideia, né? Começou a curtir e tal, até aí começou a entrar o lance de guitarra também, né? Distorção e tal. Então foi a partir de 2012 para frente, então a gente começou mais um divisor de águas mesmo, né? De querer trazer mais a identidade do jovem para dentro da igreja, né? Que lógico já tinha uma identidade, mas nós queríamos também injetar algo mais particular nosso também, né? Para tentar também chamar mais a atenção dos jovens, e foi uma das ideias que deu certo, né? Então foi bem legal, esse lance de cortina, de temática, a gente fazia sempre uma decoração diferente, né? Então foi bem legal. Fazia os cultos também, teve uns cultos que foi, eu me lembro dos anos 80, alguma coisa assim, que era para os jovens vir tudo caracterizado, né, dos anos 80, e chegou aqui só eu e o Gi. Só eu e a Gislane. Eu lembro que eu coloquei uma camisa amarela. Meu Deus do céu, uma calça roxa. E um colete. Ai, que horror. E aí uns óculos bem loucos, né? Mas foi legal, porque, só porque nós fizemos a nossa parte. Mas foi bem legal, foi bem bacana. Também teve
Daí teve retiros também, né? Questão de retiros. A gente preocupado com a espiritualidade dos jovens, a gente quis também trazer para a igreja, né? Essa questão de retiros, né? Na verdade, os retiros começaram em 2010, na época ainda que estava o Giovanni e a Débora. Isso, verdade. Aí em 2011 a gente fez outro, já com o pessoal das outras igrejas. Aonde que foi? Em Gravataí. Em Gravataí. Não tem arquivo de foto desse tempo, né? Eu acho que nesse tempo nem existia câmera. Não, brincadeira. Mas acho que registro de foto não tem nada, né? Desse ano, infelizmente, não tem. Aí veio... aí foi aumentando, né? A gente foi fazendo mais seguidos retiros. Aí começou os retiros de homens, de mulheres. Aí deu uma diferença, né? Na questão da espiritualidade da juventude. Ajudou bastante, né? Essa crescer, questão... né? Crescer espiritualmente. Isso. Ter mais responsabilidade também. Então foi muito bom essa questão dos retiros na igreja. Ajudou bastante, tem ajudado bastante, né? Muito bom. Nós ficamos sendo líderes de jovens por 4 anos. Nós pegamos em 2012 e em 2016 a gente ganhou a proposta então de ir para o seminário, que seria para ficar 4 anos. Mas por alguns motivos foram 3 anos. E eu lembro daí então que no ano de 2016 a gente recebeu a proposta de estar indo para Goiânia, estudar no CEID, o Seminário da Igreja de Deus. E essa igreja teve participação direta. O pastor nos abençoou para a gente poder estar indo fazer o seminário lá em Goiânia. E muitos irmãos nos ajudaram nesse período. E é um tempo realmente extraordinário que Deus preparou na nossa vida. E preparou também para essa igreja, porque nesse instante em que nós estávamos lá, as pessoas que estavam aqui também estavam crescendo, né? Porque muitas vezes a gente acabava tomando para a gente alguma coisa que os outros poderiam fazer e acabava que aquela pessoa não desenvolvia. Então, nesse tempo em que a gente estava fora, as pessoas aqui também cresceram, as pessoas trabalharam muito e foi um tempo muito precioso. Porque às vezes a gente, quando está na frente de algo, ou de algum trabalho, ou de algum evento, às vezes as pessoas, parece que elas têm medo de querer ajudar em algumas partes, sabe? Às vezes parece que o medo da responsabilidade tem atemorizado muito os ministérios, né, dentro da igreja. Né? E para a honra e glória do Senhor, com essa nossa saída temporária, por assim dizer, no seminário, como a Gisane falou muito bem aqui, ajudou o crescimento espiritual, ministerial de muitas pessoas, né? E também nos mostrou que uma das coisas mais importantes dentro de uma igreja é o contato, né? Sendo ele físico, né? Poder estar presente, quanto o contato por correspondência, por mensagens, né? Uma das coisas também que mais nos deixou feliz no seminário foi receber mensagens, né? De algumas pessoas, né? Foi muito bom ser lembrado por vocês aqui da igreja, né? Por muitas pessoas aqui da igreja, nesse momento que nós passamos lá. Então foi muito gratificante essa participação direta que a igreja teve no nosso ministério, né? E deixar frisado aqui que do início até o fim a igreja Jardim Alcântara se manteve fiel naquilo que foi proposto em nos ajudar durante esses anos que nós ficamos lá no seminário. Então hoje nós, como pastores, né, para a glória de Deus, queremos também poder de alguma forma retribuir o tanto que foi plantado na nossa vida. Então isso foi muito interessante, está sendo muito interessante esse retorno também aqui para o Rio Grande do Sul. Uma das coisas que essa igreja também sempre nos motivou e sempre nos levou a querer sonhar junto foi com muitos projetos que o pastor sempre teve, né? Eu lembro que o pastor sempre teve o sonho de comprar um transporte, um carro ou algo do tipo para locomover os irmãos que não tinham condições de vir para a igreja. Então eu lembro que Deus colocou um sonho no coração do nosso pastor de comprar uma Kombi, né? E para a glória de Deus essa Kombi apareceu, né? Ela surgiu a possibilidade de comprar essa Kombi e para a glória de Deus o pastor conseguiu comprar, né? Juntou aí a diretoria da igreja, expôs esse desejo para a diretoria da igreja, para a igreja depois ele mencionou esse sonho e a igreja também sonhou junto com o pastor e resultou numa Kombi. Então conseguimos comprar uma Kombi para a glória de Deus e tá aí a Kombi até hoje, né? Firme e forte.
Essa Kombi já fez inúmeras viagens missionárias, né? Teve até lá no Uruguai. Então, fizemos muitas viagens com essa Kombi. Fomos para Santa Catarina, fomos... Os retiros todos, ela estava presente. Isso. Então, qualquer coisa que precisaria fazer que envolvesse transporte, graças a Deus a Kombi sempre estava disponível para nós usarmos. Então, eu também agradeço, né, a vida do nosso pastor por ter tido esse insight, esse sonho, né? Deus colocou esse sonho na vida dele e passou para a igreja, e a igreja também adotou esse sonho. Então, eu acho que é muito importante, né, mencionar isso. Para a glória de Deus, nós temos um transporte hoje. E estamos sonhando aí com um micro-ônibus, uma van, uma Sprinter. E quem sabe não um ônibus aí depois, para a glória de Deus. Então essa igreja também ela é muito sonhadora, né? A Igreja de Deus Jardim Alcântara é muito sonhadora. Lembro também questão de reforma, né, amor? Questão de reforma sempre... O pastor sempre foi cara e coragem e fé, né? Ele foi vendo que a igreja foi aumentando, foi vendo que a igreja foi expandindo, sempre esteve inserido nas reformas, né? Eu lembro que aqui onde nós estamos, nesse exato local onde nós estamos aqui, tinha uma parede, onde está a câmera aí, era uma cozinha, era um salão, né? Era a garagem onde ficava a Kombi, aqui atrás era a cozinha, e eu lembro que o pastor tinha o sonho de expandir, né? E eu lembro que um dos cultos de jovens que nós estamos aqui, Deus nos deu uma visão e Deus nos deu uma palavra profética, né, para nós fazermos um ato profético de todos os jovens que estavam aqui aquela noite, num sábado, de impor as nossas mãos nessas paredes e orar, porque literalmente Deus faria com que essas paredes caíssem para dar espaço para um ambiente ficar maior. E eu lembro que nós oramos naquela noite, num sábado à noite, e na outra semana o pastor já veio com um projeto dizendo: precisamos derrubar as paredes porque precisamos abrir mais espaço. Então, além do sonho que Deus nos deu, além de uma palavra profética, Deus agora queria ver a juventude inserida, literalmente, no quebrar a parede, né? E eu lembro que as primeiras marretadas que foram dadas nessas paredes fui eu que dei, Gislaine também veio e ajudou. Então teve muitas pessoas que tiveram participação. Eu lembro que o Marcione estava pendurado ali uma vez com um martelete ali para derrubar aquela viga. Então, assim, eu glorifico a Deus porque Deus sempre motivou muitas pessoas para sonharem juntos os projetos que Deus tem colocado nessa igreja. E para a glória de Deus, hoje a igreja está linda, maravilhosa, tem um espaço muito amplo e estamos sempre procurando fazer melhorias. Então essa igreja também tem essa característica, né, de ser sonhadora. E Deus sempre tem dado ferramentas, Deus sempre tem mandado pessoas para abençoar essa obra que não pode parar. Não porque são nossos pastores também, mas sempre o pastor Pedro Paulo, a pastora Bernadette, sempre foram muito sonhadores e sempre se disporam muito à obra. E eu me lembro que o pai trabalhava à noite, né? Quando a gente comprou aqui, na verdade, o terreno, ele trabalhava à noite e durante o dia ele vinha e trabalhava aqui na igreja. Então ele vinha, trabalhava o dia inteiro, né, construindo aqui, e à noite ele ia para casa, tomava um banho, vinha para o culto e depois ia para o serviço. Então ele tipo assim, a gente nunca viu eles dizerem não, sabe? Nunca estão desmotivados, né? Nunca de questão de se desmotivar. Talvez no íntimo deles, né? Eu acredito que como seres humanos pode acontecer isso, mas eles nunca passaram isso pra gente. Sempre quando tinha alguma coisa para fazer, eles estavam ali, estavam juntos, pegavam juntos sempre. E isso é um diferencial na vida deles. Isso tem sido uma característica do bispo Pedro Paulo e da pastora Bernadette, né? Essa perseverança, né? Essa vontade de querer crescer, essa vontade de querer expandir, essa vontade de querer formar mais pessoas. Então, eu tenho visto eles como os meus pastores, por assim dizer, como pessoas que estão sempre dispostas a sempre fazer mais, a sempre ir mais além, a sempre poder fazer algo melhor, né? Posso fazer uma coisinha aqui, posso fazer uma coisinha ali, né? Então eu sempre vejo também, sempre tive visto o bispo Pedro Paulo dessa forma, né? Uma pessoa sempre está pronta para o que der e vier, está sempre disposta a fazer algo para melhorar questões de estrutura da igreja e também questões espirituais da igreja, né?
Então também vejo ele com esse perfil sempre de querer inovar, né? Eu lembro que sempre quando outros pastores não tinham a característica de inovar, ele sempre quis inovar, né? Então esse também é um diferencial do nosso pastor. Ele sempre acreditou naquilo que foi passado para ele, né? Ele sempre deu respaldo, vamos dizer assim. Eu lembro que nós, né, hoje, quando nós fomos líderes de jovens, nós sempre tínhamos uma ideia e queríamos executar essa ideia, mas sempre passava para ele, né, essa ideia, e ele sempre falava: não, pode fazer, vocês têm o meu aval, pode fazer. Então, tanto ele quanto a pastora sempre deram esse respaldo de inovação, e eles têm essa característica de inovar, né? Sempre estão dispostos a fazer algo diferente. Isso tem contribuído positivamente para a igreja. Eu vejo isso como uma característica muito positiva ministerial do Bispo Pedro Paulo e da pastora Bernadette. Agora, na lembrança de, ministerialmente falando agora, né, essa igreja, Jardim Alcântara, ela sempre me ensinou que o líder precisa estar presente. E uma das coisas que mais impactou a minha vida foi a questão do Bispo Pedro Paulo sempre querer me inserir em alguma coisa. Então isso eu tiro como uma lição para o meu ministério, e eu tento passar isso também para as pessoas que eu estou liderando, ou para aqueles que eu vou liderar, essa questão de que o líder sempre deve estar presente e trazer as pessoas para perto da gente, sabe? Então eu lembro que sempre quando tinha alguma coisa que envolvia questões de igreja, o Bispo Pedro Paulo sempre me convidou. E quando ele não me convidava, eu me convidava para estar junto, para estar perto dele. Então isso para mim hoje é uma questão muito importante dentro do meu ministério, dentro daquilo que Deus colocou na minha vida como líder, como pastor. Então eu vejo que isso é um divisor de águas, foi um divisor de águas na minha vida, ainda é um divisor de águas. Essa questão da liderança está muito presente na vida de quem lidera, né? Então isso para mim foi muito importante. Acredito também que essa igreja, este local, foi projetado no coração de Deus. Foi um sonho no coração de Deus. E tudo isso começou lá no ano de 2000. Então, acredito que lá, quando houve tudo que houve, que nós viemos para a igreja de Deus, que foi começado esse ministério, Deus já tinha traçado seu plano. Deus já tinha feito com que escrito, né, na verdade, tudo que iria acontecer, tudo que queríamos passar, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de dificuldade, momentos de estar lá em cima, mas momentos de estar lá embaixo também. E eu sei que Deus ainda vai fazer muitas coisas, né? Muitos anos ainda vão vir, muitas pessoas ainda vão passar por esse lugar. Muitas vão retornar. Muitas vão retornar, também muitas vão ir. Mas eu creio sim que os sonhos de Deus são grandes para esse lugar, sabe? Deus tem coisas grandes, e se você está nesse lugar, se você está nessa igreja, não é por um acaso. Deus tem um propósito para a sua vida neste lugar. Então não pense que você está aqui talvez simplesmente por estar. Não, você está aqui porque Deus te plantou neste lugar. Então frutifique, floresça, multiplique aqui neste lugar. Vejo que com certeza, né, vai ter mais crescimento espiritual, avivamento, né? Jovens, né, estão envolvidos sempre, né? Têm trabalhado, né, lado a lado um do outro. Eu penso e vejo assim que vai dar mais crescimento ainda, porque nem eu tenho falado com tudo que está acontecendo na nossa nação, em todos os lugares aí, mas o Senhor tem nos abençoado. E eu creio que nesse ano de 2020 está quase terminando, estou confiando que o ano de 2021 vai ter um avivamento grande nas nossas igrejas, porque nós estamos buscando em oração e confiando que isso vai acontecer. Essa é a minha meta já de pensamento, creio que o Senhor vai aprovar. O nosso ministério está expandindo. Sei que Deus está agindo no nosso meio. Daqui já saiu e está se formando grandes ministros de louvores, grandes ministros da palavra, músicos profissionais já se formaram e estão se formando aqui na nossa igreja. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir.
Estamos vivendo um momento excepcional, grandioso, mas a gente quer provar mais de Deus e para águas mais profundas. E eu creio que Deus tem grandes coisas para o nosso ministério. E tudo que acontece hoje ainda não é o fim. Os problemas ainda não é o fim. Só estamos sendo preparados para algo maior. A perspectiva de futuro no Jardim Alcântara é uma igreja poderosa, uma igreja que realmente faz a vontade de Deus, uma igreja viva, uma igreja que tem como característica ser uma igreja viva, poderosa, fortalecida no Espírito Santo de Deus, uma igreja compromissada, uma igreja que vê a necessidade da comunidade e atende, não faz vista grossa, mas vai até o problema e resolve esse problema, porque esse é um dos papéis da igreja. Então eu vejo um futuro muito promissor para a Igreja de Deus no Brasil, aqui no Jardim Alcântara, aqui nesse bairro. Vejo líderes sendo levantados para a glória de Deus. Eu vejo pessoas sendo empoderadas pelo poder do Espírito Santo para fazer discípulos. Vejo pessoas também que estão expressando o amor de Deus através das suas vidas, pregando além do sermão escrito ou pregado com voz, mas pregando um sermão através da sua vida, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes, é pregar sem falar, né? É viver uma vida realmente na cruz de Cristo, carregando essa cruz, né? Então, uma igreja que segue os sinais da volta de Cristo. Então, acredito que a Igreja de Deus do Brasil, Jardim Alcântara, vai dar o que falar para Novo Hamburgo, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E nós podemos fazer mais, né? Você pode fazer mais em nome de Jesus. Você foi chamado, assim como a pastora Gisane falou, com um propósito, com um objetivo. Se Deus te plantou neste lugar, faça raízes. Se Deus te plantou aqui neste lugar, frutifique, fortaleça aqueles que estão, apoie aqueles que vão vir, sabe? Corra atrás daqueles que foram, porque nós temos um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor Jesus em comunidade. Então você faz parte desse sonho. São 20 anos de uma longa história, são 20 anos de muitas pessoas que passaram e outras que estão passando. São 20 anos de curas, milagres, libertações. São 20 anos de pessoas transformadas pelo poder do Senhor. Então, para que essa história não pare e para que você também faça história aqui nessa igreja, eu te convido a celebrar esses 20 anos com muita alegria no seu coração, fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos juntos para a glória de Deus. Forte abraço, fiquem com Deus. #, tamo junto, unidos somos mais fortes. Valeu.